Se agiu estranho é porque é suspeito. Cara, isso daí eu vejo o tempo inteiro em seriados e filmes. Principalmente quando você está assistindo essas histórias de investigação, esses filmes de criminalidade. Marcelo gosta, Law and Order, Mentalista, House, todos esses que você tem alguma espécie de investigação, você tem essa parada. Assim. Tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo algum imbróglio ali, tá acontecendo alguma situação. Aí aquela pessoa que é o investigador, que ele nota tudo, aquele cara, aí ele olha, tem um esquisito ali. Ou ele anda estranho, ou ele fala estranho, ou ele age estranho, ou ele tem um tique, ele tem alguma coisa de diferente. E aí a história já pesca esse cara. Por quê? Porque se ele agiu estranho, ele é suspeito. E isso daí você está fazendo uso de um gatilho safado e sem vergonha na sua história. É legal? Bastante. Mas isso você vai usar para tirar a atenção dos jogadores para o que eles deveriam olhar. Vamos falar o seguinte: você está numa taverna, e nessa taverna, o taverneiro está juntando dinheiro, ele tá fazendo uma festa lá, para juntar uma grana para o casamento da filha dele. E a galera tá bem generosa, tá? A galera tá bem generosa. Por quê? Porque todo mundo gosta dos taverneiros. Então o pessoal tá dando gorjeta para guardar num baú ou num barril para o casamento, para o dote. E aí, de repente, numa hora para outra, a esposa do taverneiro vai passar ali e pá, cadê o barril? Ou o ouro do barril sumiu. Vai começar a bagunça. Lembra que eu acabei de falar? Desequilíbrio. Tá tudo ok com o dinheiro no baú. O dinheiro subiu do baú, desequilibrou a história. Ponto. Aí você tem que gerar o equilíbrio de novo. Tá? O buraco portátil do MHG. Aí, vamos investigar. Nós somos um grupo de aventureiros, nós já temos alguns atos de heroísmo, nós temos pessoas aqui influentes, nós temos pessoas muito atentas. Vamos dar uma olhada. Aí você tem um guerreiro, você tem a galera da fazenda, você tem a galera de não sei o quê, você tem a marcenaria, você tem o pessoal da oficina, você tem o armeiro, a família dele, e não sei o quê. Aí lá no canto você tem um ladino com capuz no canto. Você vai no cara. E aí você, como mestre, você vai botando lenha nisso daí, ó, para os caras irem naqueles que são estranhos. E ou apostou que só por ele ser estranho ele é o culpado, ou você apostou que por ser estranho eles iam virar o foco dos jogadores e o verdadeiro culpado ia escapar. Então, cara, quando você for usar esse tipo de plot, de segredos e de descobertas, não evite colocar coisas estranhas e coisas suspeitas, tá? Mas não use isso como enganação pura. Só porque os caras estavam descobrindo coisa que você achou que ia demorar, porque senão você vai frustrar o cara. Como é que é o nome disso, Marcelo? Nós temos até um corte disso, né? Do peixe lá, como é que... Como é que é a história? O peixe, que é aquela enganação, é um termo em inglês. Red herring. Red herring, isso. Então você está introduzindo aí só alguma coisa para enganar os caras, para tirar o foco da atenção deles e dar aquela atrapalhada, tá? Então, isso é ruim. Se for usar, use de maneira inteligente, use de maneira que traga uma lição e não fica repetindo isso não, tá? Porque senão vai ser sempre óbvio, porque é sempre o estranho que é o culpado, ou vai ser sempre frustrante, porque você fica insistindo em coisas assim e os caras vão atrás. Ó, você tem o seguinte, ó, você chegou no lugar, tem duas portas, tá? Uma porta, ela é feita de madeira, resistente, você vê que era de madeira de lei, uma fechadura legal. E também está trancada, com dobradiças expostas, bem robustas e tudo mais. E a outra, cara, a outra tem umas incrustações de metal, elas têm nos cantos, assim, vários ornamentos, ela tem uma fechadura especial de tranca dupla, e você não tem uma maçaneta, não. Você só abre se for com a chave. Além disso, as dobradiças delas são maiores, e elas têm um tipo de movimento de estranho,
que parece que não só elas vão dobrar, mas em determinado momento a porta vai fechar dobrando em si mesma. E aí você tem ali algumas incrustações e parece que vem o cheiro dali. Você sente o cheiro da madeira de lei muito mais do que na outra. O verniz é especial. Tem umas incrustações. Aí você vai falar assim, cara, eu acho que é essa porta aqui, né? Porque o mestre tá dando ênfase nessa e não tá dando ênfase na outra. Então você acaba induzindo. É um pouco a arma de Chekhov, né? É um É, pouco do abuso da arma de Chekhov. Já falei da arma de Chekhov aqui outras vezes, que é uma entre aspas, regra que Chekhov estabelece no teatro, que é se você colocar uma arma em cena, ela vai ter que disparar em algum momento. Ou seja, tudo que você coloca em cena tem que ter alguma relevância, tem que ter algum uso, tem que ter alguma participação na história. E acaba que é um pouco quem ouve meio que leva isso como um default, né? Meio que leva como isso um padrão. Então, se eu tô ouvindo alguém narrando e a pessoa vai a uma longa extensão para narrar como é que aquela porta é, eu vou presumir que todos os elementos que ela tá me entregando ali são relevantes. Existe um motivo para ela estar destacando aquilo. Pode não ser que individualmente eles sejam relevantes, mas tipo, não é porque tem uma joia, um verniz, não sei o que, cada um deles vai ter um significado ou uma relevância própria. Mas mas ele, se você está, como você mesmo falou, se você está se demorando em narrar e descrever um objeto específico, eu tenho que presumir que existe um motivo para isso. E acho que isso pode ser um elemento interessante para você usar justamente para enganar, para distrair, entendeu? Então, assim, por quê? Porque as pessoas fazem isso de propósito. As pessoas fazem isso de propósito. O narrador vai fazer isso. A história, quando você vai ler, vou voltar aqui a Agatha Christie, porque a gente está falando sobre segredos e escritores de mistério e assassinatos, enfim, são os melhores nesse sentido. Quando a Agatha Christie vai contar uma história, a Agatha Christie ela não pode me entregar o assassino de bandeja. Ela vai me dar 4, 5 suspeitos. E aí, o que ela vai fazer é, para eles serem suspeitos, ela vai me dar um elemento que gere a suspeição. Ela vai me dar um motivo, ela vai me dar uma oportunidade, ela vai me dar um meio. Certo? Ela vai me dar algum daqueles elementos. E o que ela vai fazer aos poucos é, como easter eggs, como elementos escondidos, ela vai me dando álibis, ela vai me dando elementos que permitam ir desfazendo aquilo. Então a pessoa teve o motivo, mas a pessoa não tinha oportunidade. Porque no tempo em que aconteceu o crime, essa pessoa não teria como fugir. Ela não teria como chegar e sair. Então, para os elementos de suspeição, ela vai me dando aos poucos os elementos que, se eu estiver atento o suficiente, eu consigo ir retirando aqui e ali, para no final ficar só uma pessoa que vai ter todos os elementos que permitem que ela seja o responsável. Então, essa coisa de agir o estranho e suspeito é parte dessa premissa, ela parte desse raciocínio. De que se eu estou entregando uma informação de que essa pessoa está agindo estranha, é porque eu quero que as pessoas entendam que isso é suspeito. Qual é a dificuldade aqui? O que é estranho? Como é que você delimita o que é estranho? Assim como a polícia, quando fala que fulano estava em um comportamento suspeito, e você vai perguntar para o policial, mas o que era o comportamento suspeito? E às vezes o policial vai engasgar para falar, porque a gente sabe o que ele estava pensando quando ele falou em suspeito, não era o comportamento. Você vai ter algum elemento que justifique. Às vezes o comportamento suspeito é simplesmente uma questão regional. Então você está narrando o seu D&D e o cara fala assim, os seus personagens chegam para investigar a situação e falam assim, fala lá com o leão de chácara da taverna, mas tinha alguém com um comportamento estranho? Aí ele vai falar assim, tinha um cara que quebrava todos os copos quando acabava de beber e não conversava com ninguém. Pô, isso é estranho mesmo. Pô, bizarro, pô, esquisito, pô, não sei o que e tal. Por que é estranho? Sei lá, depois você vai descobrir muito tempo depois que o cara fazia isso, porque ele veio de sei lá, um povo que tava fazia feliz, isso. Né? Tava feliz, quebrava copo. Ele era grego, ou o equivalente grego do seu cenário de fantasia. Então, em momentos comemorativos, ele estava comemorando alguma coisa particular, ele quebra... Tá, eu sei que não funciona assim na Grécia, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Funciona assim, funciona assim. Você vai nos campos de arqueologia, tá tudo quebrado lá. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente não tinha parado pra pensar que era deliberado, né? A gente achou que era só a consequência do tempo. Então, você tem que levar em conta que o que é considerado um comportamento suspeito ou estranho pode ser simplesmente um preconceito.
Pode ser simplesmente um desconhecimento. E isso também é um elemento interessante do ponto de vista narrativo. Você usar a premissa que as pessoas vão ter de que alguém falar que aquilo é estranho ou que aquilo é suspeito, não necessariamente seja verdadeiro, ou a pessoa, na verdade, não tem culpa se ela não entendeu que aquilo é normal. Exatamente.